O dom de línguas dos pentecostais é falso? Alguns ensinadores dizem que sim. E eles citam Atos capítulo 2 e falam que o verdadeiro dom de línguas é encontrado ali. Que o verdadeiro dom de línguas não é essas línguas estranhas que os pentecostais falam, mas é falar idiomas de nações, idiomas terrenos. Dizem com toda a convicção que ali em Atos 2, os crentes falaram em idiomas de nações. Dizem também que o dom de línguas só existe esse tipo e que as línguas estranhas que os pentecostais dizem é falso. Alguns mestres, em suas explicações, chegam até zombar do dom de línguas dos pentecostais, até imitando, fazendo com total desrespeito. Da forma desdenhosa em que eles falam em seus ensinos e em seus vídeos, eles nem se preocupam com aqueles que estão assistindo. O que parece é que a mensagem por trás dos ensinos deles é que os crentes pentecostais são bobos em acreditarem nas línguas estranhas. Mas será mesmo que acreditar nas línguas estranhas é ser bobo? Será mesmo que o dom de línguas dos pentecostais é falso? Eu já quero te falar que não. O dom de línguas dos pentecostais, o falar em línguas estranhas, é verdadeiro e é totalmente respaldado nas Escrituras Sagradas. Uma observação aqui, eu não estou falando que as línguas dos pentecostais são línguas dos anjos, não. Eu estou falando que é um idioma espiritual, mistérios, onde nenhuma língua, nenhuma nação fala. São línguas espirituais, o que nós chamamos aqui neste vídeo de línguas estranhas. Alguém pode me perguntar assim, Pastor Coutinho, você acredita que Deus pode capacitar um crente para falar num idioma terreno sem ter estudado? A resposta é claro que sim, eu creio que sim. Aí a pessoa pode dizer, então, acabou o assunto, concluiu. É exatamente dessa forma que eles creem. Não, o que nós não podemos fazer é colocar o dom de línguas apenas numa manifestação, numa operação. Só mais uma observação aqui, eu não creio que em Atos 2 os crentes falaram em idiomas de nações. Porém, se isso realmente aconteceu, não muda o fato da existência de um outro tipo de línguas. Vamos pensar então que o dom de línguas é apenas um sinal para os incrédulos. Como explicar Atos capítulo 19? Em Atos 19, versículo 6, diz que Paulo impôs as mãos sobre os 12 discípulos e eles começaram a profetizar e falar em línguas. Que público estrangeiro estava ali? Porque os 12 discípulos em Éfeso falaram em línguas, se não tinha nenhum público ali para ser evangelizado? Será que esses ensinadores vão falar que em Atos capítulo 19 o dom manifestado ali de línguas é falso? Alguém pode dizer, mas Pastor Coutinho, o dom de línguas, a base é Atos 2. Meu irmão, a base do dom de línguas é a Bíblia. É a Bíblia que interpreta a Bíblia. Em se falando de Atos 2, afirmar que os crentes, que aqueles 120 falaram em idiomas de nações, idiomas terrenos, não é afirmar de forma segura. Pastor Coutinho, mas é claríssimo no texto que eles falaram em idiomas terrenos. Não, o que é claro no texto é o que os ouvintes ouviram em seus próprios idiomas. Alguém pode dizer, mas se eles ouviram é porque os crentes falaram. Como você pode ter tanta certeza assim no agir de Deus? Se você pegar Atos capítulo 2 e ler inteirinho, você vai observar por 3 vezes que o escritor Lucas não cita que os crentes falaram em idiomas terrenos, mas que os ouvintes ouviram em seus próprios idiomas. Leia Atos capítulo 2, versículo 6, leia o versículo 7 e o versículo 8 e leia o versículo 11 e você vai ver aquilo que eu estou dizendo. Sendo assim, o que eu creio que aconteceu em Atos capítulo 2 foi que os crentes, os 120, falaram em mistérios
e os ouvintes ouviram em seus próprios idiomas. Vamos imaginar então que os 120 crentes falaram em idiomas maternos. Imagine só a dificuldade de entender com 120 pessoas falando em línguas diferentes. Se você colocar 10 brasileiros falando em português, simultaneamente já é muito difícil de entender o que um está falando, é quase impossível. Agora imagine só 120 crentes falando em idiomas terrenos. E uma coisa interessante aqui também, que diz no versículo 13 de Atos 2, é que teve uma parte do grupo dos ouvintes ali que falaram que os 120 estavam bêbados. Ora, vamos imaginar que alguém certifica que minha mãe está falando japonês fluente. Será que essa pessoa vai achar que minha mãe está bêbada? O que eu creio que aconteceu ali é que inicialmente eles estavam ouvindo em seus próprios idiomas, mas após o sinal, eles começaram a ouvir os lábios gaguejantes que aqueles crentes estavam falando. Outra coisa importante também é que esses ensinadores dizem que em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo está repreendendo os irmãos de Corinto porque eles estavam falando em línguas e estavam trazendo desordem àquela igreja. Agora, esses ensinadores acreditam que o dom de línguas é manifestado pelo Espírito Santo, é o Espírito Santo que capacita. A pergunta que eu faço para você, por que o Espírito Santo estaria capacitando aqueles irmãos, trazendo desordem na igreja? Estaria o Espírito Santo impulsionando, capacitando pessoas para atrapalhar o culto? Estaria Paulo repreendendo o Espírito Santo? Será que o Espírito Santo estava capacitando os crentes numa hora errada? O que esses ensinadores também dizem é que o dom de línguas é somente o que aconteceu em Atos 2, ou seja, falar para um estrangeiro ser impactado e vir ouvir o evangelho. Agora, se não existe, como explicar 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, que diz que quem fala em línguas não fala a homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Ora, se o verdadeiro dom de línguas é falar aos homens, por que em 1 Coríntios capítulo 14, verso 2, Paulo diz que quem fala em línguas não fala a homens, mas a Deus? Será que Deus precisa ser evangelizado? É fato que existe outra operação do dom de línguas. Alguém pode dizer, não, pastor Coutinho, o que está ali em Atos capítulo 14, versículo 2, é que alguns irmãos estavam falando em outros idiomas e não tinha ninguém ali para ser evangelizado, por isso que Paulo estava repreendendo. Pois bem, quem capacita para falar de outro idioma, segundo a visão de vocês? É o Espírito Santo, não é? Então o Espírito Santo iria capacitar sem ter nenhum estrangeiro ali? Outra coisa que eles dizem é o seguinte, por que nós vemos somente as línguas estranhas então no meio dos pentecostais? Não vemos as línguas como um sinal para o incrédulo, eles falando outro idioma, por que isso não acontece? Bom, 8 anos pastoreando a igreja, nunca entrou um estrangeiro lá. Eu não vejo sentido Deus manifestar esse dom, capacitar alguém de nós para falar em outro idioma se não tem um estrangeiro lá. O fato deles falarem também que não estão vendo a manifestação do dom como sinal, isso não mostra nada, isso não prova nada. A nossa base não é a experiência deles, mas é a palavra de Deus, é a Bíblia, é o que a Bíblia diz. Deixa eu dar uma dica para você que está me assistindo. Se você colocar o dom de línguas como eles estão querendo te ensinar, que é somente sinal para os incrédulos, somente para falar um idioma, para alcançar o estrangeiro, você vai entrar em confusão, porque Atos capítulo 10 diz que Cornélio e os seus parentes ali, amigos, é que falaram em línguas. Ora, línguas não é para o evangelismo, conforme eles dizem, línguas não é sinal para o incrédulo, mas não foi Pedro ali que falou em línguas, mas o Cornélio que estava sendo evangelizado. Como explicar isso? A explicação é que se colocar o dom de línguas apenas como um sinal para o incrédulo, vai dar confusão. Por quê? Porque não há somente uma operação de línguas. Mas nós vemos, conforme lemos aqui 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, quem fala em línguas não fala a homens, mas a Deus. Paulo está falando aqui das línguas para edificação pessoal. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 4, Paulo diz: quem fala em línguas a si mesmo se edifica.
A orientação que Paulo dá no versículo 28 do capítulo 14 de 1 Coríntios é que se não tiver intérprete, fique calado na igreja. Aí todo mundo fala, tem que ficar calado se não tiver intérprete. Não, mas o texto continua, falando consigo mesmo e com Deus. Esse calado que Paulo diz não é não falar nada, mas é orar para a sua edificação, orar em línguas para a sua edificação, orar em mistérios. Não está falando de línguas para sinais aqui. Até porque se fosse línguas para sinais, por que Paulo falaria para ficar orando em idiomas terrenos, você e Deus? Não faz sentido, não pode misturar os tipos de línguas. E para finalizar, versículo 39, Paulo diz bem claro, não proíbam o falar em línguas. Meu irmão e minha irmã, há uma estratégia do inferno, do diabo, para fazer com que você não entenda, não compreenda o dom de línguas como ele é. O diabo não quer que você ore, passe tempo orando em outras línguas, porque ele sabe que se você fizer isso, você vai ser edificado, você vai crescer em sabedoria, você vai experimentar de um amadurecimento espiritual, você será construído, a sua fé será fortalecida. É claro que o diabo quer que você pense que o dom de línguas estranhas que os pentecostais falam é uma farsa. Quero falar para você que o dom de línguas não é exclusivamente línguas para sinal para os incrédulos, ele também é. Seja falando em idioma terreno, para alcançar os incrédulos, ou seja, falando em mistério, os incrédulos entendendo, não é só este tipo de dom que existe. Pela Bíblia, nós vemos as línguas para edificação pessoal. Que o Espírito Santo de Deus ilumine o seu entendimento e que você compreenda mais este assunto. Eu espero ter abençoado você com este vídeo. Se você gostou, dê o seu like, se inscreva no canal e compartilhe para muitas pessoas. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa.